Mateus capítulo de número 5, versículo 13, diz: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para mais nada presta, senão para ser lançar fora e ser pisado pelos homens. Eu fico impressionado com o poder de revelação da palavra de Deus, até mesmo no seu sentido metafórico, simbólico, a metáfora, ou seja, através de uma parábola, ou de um sentido figurado, sempre 100% acertação da sua revelação. Porque nós, como sal, pensando de uma forma simbólica, somos extraídos. Ora, da onde o sal é extraído? Das águas. Se eu olhar Apocalipse 17, versículo 15, o anjo fala para João que todas aquelas águas que João viu são povos, línguas e nações. O interessante é que Israel extraía o sal do Mar Morto. Extraía do Mar Morto. Então eu começo a pensar que eu e você estávamos mortos, numa região de morte. Você olha, por exemplo, Mateus 4, versículo de número 16, versículo de número 15, diz assim: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Aí desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A cada um de nós, a cada pessoa longe de Jesus, sem Deus, sem reconciliação com Cristo, é uma pessoa morta. Olha, por exemplo, Lucas 15, 24. A palavra do Senhor diz que em Lucas 15, versículo de número 24, é a parábola do quê? Do filho pródigo. Lucas 15, 24. E no versículo de número 24, diz assim: porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Quando o filho volta para o pai fala: olha, meu filho estava morto. Por quê? Porque o filho pródigo, quando ele sai da casa do pai, é a representação de uma pessoa desviada, de uma pessoa que saiu da presença de Deus. E quando ele sai da presença de Deus, ele morreu, ele se tornou uma pessoa morta. Então quando ele volta, ele voltou a reviver. Ora, se ele reviveu, é porque ele estava vivo e morreu, e tornou a vida. Por isso, quando eu vejo esta palavra, eu fico pensando: olha como ela é exata na sua revelação. Colossenses 2,13 diz: estávamos mortos nos nossos delitos, nas nossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Ora, nós estávamos mortos, mas pela obra de Cristo nós recebemos a vida. Em Lucas 9,60, quando aquele jovem quis seguir Jesus, ele disse: deixa eu despedir primeiro do meu pai. Aí Jesus disse: deixe que aos mortos sepultar os seus mortos. Nós somos sal, somos extraídos do Mar Morto, de uma maneira espiritual, da sombra da morte. Somos extraídos desse mundo, e para extrair algo não é fácil. Repare, queridos, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que ela é tão exata, porque para você extrair o sal, você tem que pegar e mudar o percurso de uma grande quantidade de águas. E essas águas, elas vão correr, elas vão começar a correr, elas mudam o seu percurso e vão cair dentro de um lugar chamado de cristalização. E essas águas, quando ela entra nessa parte da cristalização, eu quero dizer para você que a cada 1000 litros de água, somente 60 vai se tornar sal.
A cada 1.000 litros de água, só 60 se transforma em sal. Primeiro nós olhamos e trazemos para a nossa vida. Nós estávamos nos nossos delitos e pecados. A mudança do percurso da nossa vida começou quando nós começamos a conhecer a palavra de Deus. Nós começamos a conhecer. Mas nem todos que começam a conhecer a palavra de Deus se tornam cristãos. Quantas pessoas visitam a igreja? Quantas pessoas participam de uma reunião, de um culto, mas não permanecem? A minoria é aquela que permanece. A palavra de Deus é tão exata, porque nós vemos que a extração é difícil mesmo. Ora, se a pessoa abrir um boteco, se ela abre um bar, ela não precisa evangelizar a pessoa para levar para o bar. Ela não precisa de ficar explicando para a pessoa que o bar é isso, que o bar é aquilo, para poder levar a pessoa para o bar. Em menos de 2 semanas, o boteco vai estar cheio de gente bebendo, fumando e jogando. Lotado de pessoas. Mas para você conduzir pessoas a Cristo, você acha que o diabo vai largar a pessoa fácil? Vai ter que ter oração. Você vai ter que pedir para o Espírito Santo convencer aquela pessoa do pecado, da justiça, do juízo. Vai ter que orar por ela, vai ter que saber pedir a Deus sabedoria nas colocações das suas palavras, tá? Para que você possa conseguir ser usado como ferramenta para conduzir essa pessoa a Deus, pelo poder da palavra de Deus, e nem mesmo pelas suas habilidades. Olha como é difícil a extração do sal. Cada 1.000 litros só 60. Eu olho, por exemplo, Mateus 7, 13 e 14. Entrai-vos pela porta estreita. Por quê? Entrar pela porta estreita. Porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são que encontrem. O que significa isso? A pessoa entra naquela porta apertada, e logo que ela passa com grande dificuldade pelaquela porta, talvez ela pense, agora eu passei, agora eu estou bem. Aí ela olha, o caminho também é estreito. Quem é que quer o caminho estreito? São poucos. A maioria quer porta larga. Extração de sal não é fácil não, queridos. Olha para João 6,60. João capítulo de número 6, versículo de número 60. Está escrito assim, vou ler para vocês. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Agora dá uma olhada no versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, só ficou os 12, quereis vós retirai-vos também? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna parece que não está atraindo muito as pessoas ultimamente. As pessoas estão procurando, na verdade, uma boa vida aqui na terra, queridos. É aqui. Ora, as pessoas não estão interessadas em forma alguma. Estão procurando uma boa vida aqui na terra. E quando você vê que enquanto Jesus estava dando pãozinho para aquele povo, a palavra do Senhor diz que dos que comeram, em João 6, versículo quase 5.000. Tá? Versículo 10. Assentaram-se, pois, os homens, tá vendo? Em número de quase 5.000. Se você colocar em conta que cada judeu, ali é homens, cada judeu, ali sem contar mulheres e crianças, tá? Cada judeu tem em torno de 8 a 10 filhos. Você vai ter uma conta enorme, assim, muito grande de pessoas. Porque você vai fazer uma multiplicação de 5.000, mais ou menos, aí você vai colocar vezes 9, né? Vai ser um número absurdo. Talvez ali, existia ali, talvez um número de 30, 40 mil pessoas estavam ali. Porque todas essas pessoas comeram, e aqui é sem contar mulheres e crianças. Era muita gente mesmo. Quando Jesus começou a pregar duro, o que foi que aconteceu? Todo mundo foi embora, ficou só os 12.
e um era Judas. Se aquele fosse o dia, então não ia nem dar para perceber, porque a maioria está ali. Você veja como é difícil você fazer uma extração de sal. Dá para você entender porque tantas vezes você evangeliza, você fala, você abre a Bíblia, você mostra, você ora, você jejuma, você luta para que aquela vida venha conhecer a palavra de Deus. E muitas vezes alguns vai e segue, e alguns começam e param. Você fala, olha, 10 pessoas disseram que vão visitar a igreja aqui hoje, que vão vir ouvir a palavra de Deus, e às vezes não vem ninguém, às vezes vem uma pessoa, às vezes vem bastante, mas depois não volta mais, porque a extração de sal é assim. É dessa forma. As pessoas estão presas às coisas deste mundo, queridos. Presas. Olhamos na palavra de Deus e vemos, a própria palavra nos mostra que é desta maneira. Porque quando as pessoas elas vêm para conhecer a palavra de Deus, eu vejo como aquele percurso de água que é desviado, que vai para a cristalização e que passa pelo aquele processo, e a cada 1000 litros só 60 vai virar sal. É como aquele monte de pessoas que você evangeliza. Olha, houve uma situação em que eu e o evangelista da nossa igreja evangelizamos praticamente quase a nossa cidade toda, inteira. Uma pessoa veio para a igreja, depois dessa pessoa veio a irmã, depois veio a mãe, depois veio o irmão. Assim começou a acontecer, mas uma pessoa. Nós evangelizamos quase todos os bairros da nossa igreja. Muitas vezes é difícil. Às vezes uma família vem para cá do Senhor. É difícil. O trabalho é árduo. É por isso que Jesus falou em Mateus 9,37, que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Nós precisamos de trabalhar mais para o reino de Deus. Agora escuta bem uma coisa. Sabe por que a maioria acaba não permanecendo? Porque a pessoa fala, mas pastor, tem igreja por aí que tem tanta gente. É tanta gente que você vê só tem cabecinha de pessoas assim. Enorme. Tem igrejas por aí que tem 4, 5 mil membros na hora do culto. Ora, se você começar a pregar a palavra de Deus conforme ela é, você vai ver quantas pessoas vai vir. Você vai ver que crescimento não é inchaço. Porque se você falar para a pessoa, vem para Jesus, quer encher a igreja, fala, vem para Jesus que todos os seus problemas irão acabar. De uma forma assim, instantânea, vai sumir, desaparecer. Vem para Jesus que você vai deixar de ser funcionário, você vai ser patrão. Se você pregar assim, olha, vem para Jesus que nunca você vai ficar doente. Vem para Jesus que você vai deixar de pagar aluguel, você vai ter uma casa própria. Vem para Jesus, você vai deixar de andar em carro velho e vai começar a andar em carro novo agora, só carrão. E você vai pregando para a pessoa essas coisas e vai encher. Olha, o que é que você vai vir para Jesus? Olha, todo ano nossa igreja vai para Disney. Vem para Jesus. Olha, a gente tem um jantar dançante na igreja. Seria tão interessante se vocês fossem lá. Olha, o teu filho pode participar da liga de basquete da igreja. Vai ser legal. Nas quartas nós vamos todo mundo para o cinema. Sabe, onde Jesus deixou de ser o foco principal, aonde o chamarisco, o carro forte não é Cristo, e sim todos esses artifícios. É arraial gospel, é discoteca de Jeová, é danceteria, é luzinha piscando colorida, é ceia cheia de comida, é tanta coisa que você vê, queridos. Aí você vai ver que a igreja vai lotar. Agora a realidade é outra, né? Porque Jesus, ele na sua palavra, ele falava como era que as pessoas o seguiriam. Era assim. Eu olho, por exemplo, para Mateus 10:34 e eu vejo algo tremendo. Quer ver? Mateus capítulo 10, versículo 34. Vai fazer o quê? Está na Bíblia. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a tua cruz e segue após mim, não é digno de mim. Quem
achar a tua vida, perdê-la-á. Quem perder a tua vida por amor de mim, achá-la-á. Ah, meu irmão, quero ver se extrair sal vai ser fácil. Imagina você dizendo: olha, vem para Jesus, e você vai ter que negar-se a si mesmo. Para você seguir Jesus, você vai ter que colocar Deus em primeiro lugar. Para você seguir Jesus, você vai ter que colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, tá? Além das suas próprias vontades. Olha, provavelmente, eu te digo uma coisa: aqueles que dizem ser seus amigos, eles vão te abandonar, pode ter certeza disso, viu? E outra, também de nada adianta você ir para a igreja e não ser um cristão fiel. Você vai ter que buscar santificação, tá? Vai ter que buscar comunhão com Deus. Olha, os seus amigos podem até te abandonar. Mateus capítulo de número 28, versículo de número 20, Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, os falsos amigos, aqueles companheiros, o amigo é uma coisa, companheiro para farra, bagunça, bebedice, parceiro de jogo, isso aí o mundo está cheio a te oferecer, mas eu estou falando de amigo, A Bíblia fala que Jesus, Deus, Ele é o nosso amigo. Agora, extraição não é fácil não, porque quando você começa a falar sobre isso, aí você vai ver quem é que quer entrar pela porta estreita e andar no caminho estreito. Mas é a verdade, é a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,12 diz: ora, todos que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, sofrerão perseguição. Ora, não há outra forma. Quando nós vamos para Jesus, tem algo tremendo que acontece. Muitas vezes as pessoas introduziram aí na cabeça das pessoas que você faz uma oração de confissão, e essa oração de confissão que você faz, o teu nome é escrito no livro da vida. Mas não existe um único lugar na Bíblia que diga que é dessa forma resumida. Você sim pode dar um passo à frente, você pode confessar o nome de Jesus, não tem nenhum pecado nisso, é uma coisa boa. Mas isso é o início da sua caminhada com Deus. Porque se todo mundo que levantou a mão um dia e confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, e a maioria não voltou mais, a maioria continuou com seus delitos, continuou com seus vícios, continuou buscando a sua própria vontade, continuou com as suas avarezas, continuou com as suas prostituições, continuou com as suas blasfêmias, com a sua sensualidade, tudo isso continuou, vendo porcaria na internet, porcaria no canal a cabo, tudo isso. Ora, se todo mundo que levantou a mão e não seguiu, não teve uma vida com Deus, foi salvo, então é fácil, né? Muito fácil. Agora eu sei que não é assim, porque isso é um processo, é o primeiro passo. Mas confessar Jesus mesmo é no seu dia a dia com Deus, é na sua vida, é dentro e fora da igreja, é dentro e fora da casa de Deus, é no seu testemunho de vida cristã, na mudança das suas atitudes, do teu falar, do teu vestir, do teu andar, a tua dedicação de leitura de Bíblia, a tua dedicação de oração, né? A sua fidelidade para com as coisas de Deus, o teu compromisso, o teu crescimento espiritual e a santificação. Hebreus 12:14, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí eu vejo quanto isso faz o sentido de Jesus sendo chamado de sal. Porque quando o sal, ele passa pela cristalização e você consegue extrair o sal ele vem cheio de impurezas, ele vem sujo ainda. E aí o sal passa por um processo chamado lavagem. O sal é lavado e todas as impurezas do sal saem nesta lavagem. Limpa-se o sal. E quando o sal é limpo, ele vai passar por um processo chamado processo de cura. E ele fica 45 dias separado, sozinho ali,
para depois ele começar a ser usado. Olha como isso é muito significativo, como faz muito sentido. Por quê? Porque nós, quando nos convertemos, nós entramos agora numa nova caminhada, vira-se uma página da nossa vida, começa-se tudo novo. E nós viemos deste mundão, cheio de vícios, costumes, coisas que às vezes nem pecado era, mas o excesso daquilo se tornava pecado. O excesso daquilo nos fazia estar distante de Deus, não buscar a Deus. Então veja bem, quando eu vejo esse processo de lavagem, de cura, eu vejo o cristão buscando a santificação, tirando os carrapichos, as coisas que veio de lá do mundão, os costumes de lá, a sua maneira de falar, até a sua forma de agir, até a sua forma de se vestir, né? Limpando a sua casa, jogando fora as coisas que não prestam. Agora ele é uma nova vida, é uma vida com Deus. Agora ele vai ter o canal certo dele ver, agora ele vai ter a música certa dele ouvir, que é louvor, né? Filmes bíblicos, tudo que edifica. Os livros que não prestam ele vai jogar fora. É o processo de santificação. Em Atos capítulo 19, versículo 19, diz que quando Paulo estava pregando lá em Efésios, diz que eles pegaram todos os livros de bruxaria e queimaram. Atos 19, 19. Também muitos dos que seguiam as artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam-se que se montava 50.000 peças de prata, e assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Bom, quando eu vejo essa passagem, eu vejo que esses homens, você acha que foi fácil para eles pegar e jogar fora e queimar? Imagina uma vida inteira você acreditar naquilo, você seguir aquilo, talvez livros que foram passados de família, de pai para filho, e eles pegarem aquilo e dar fim. Nós temos que tirar aquilo que não edifica mais a nossa vida. Nós temos que fazer isso. Não é o irmão que vai pegar meu e jogar fora, não é minha mulher que vai pegar minhas coisas e vai jogar fora. Eu vou jogar fora aquilo que não me serve mais, e não vou dar para ninguém. Você vê aqueles pegando o livro e dando para o primo. Vou dar para o meu primo, que ele gosta ainda. Olha, eu vou dar para o meu... Tem meu tio ainda gosta dessas coisas, vai ficar feliz. Olha, se não presta para você, como que você vai dar isso aí para alguém? Eu me lembro quando eu me converti, olha, eu peguei um monte de CD de música mundana que eu tinha, e eu joguei, sabe, CD original, tudo isso, porque na hora ainda minha esposa, na época não tinha muita sabedoria acerca disso. Ela falou, dá pro meu irmão, porque o meu irmão gosta desses cantores. Eu falei, aquilo que não edifica a minha vida, não vai edificar seu irmão. E eu peguei todo aquele CD, coloquei numa sacola em cima do muro, e o lixeiro passou, e era aqueles caminhão que moía tudo, e ele jogou dentro da caçamba, e aquela máquina estourou, tudo aquilo lá foi pro lixo. E a partir daquele dia, na minha casa só louvor. Nós é que temos que fazer isso. É o processo de santificação, é o processo de cura, é o processo de preparação. Olha, irmãos, por que muito ministério por aí está lotado de vidas? Por quê? Porque nem existe esse processo de cura, não existe esse processo de lavagem do sal, sabe? Eles usam sal sujo mesmo. A pessoa acabou de chegar na igreja, você toca, aí eu toco, então você vai tocar no louvor, já vou te colocar para você tocar. Ou você prega, aí eu prego, então já vou colocar você para pregar. Olha, eu ouvi falar que você é baterista, eu sou baterista, então vou te colocar para tocar bateria. Olha, eu ouvi falar que você é contrabaixista, eu sou contrabaixista, já vou te colocar para tocar contrabaixo. Sabe, é isso que acontece. Por quê? Porque a pessoa quer segurar aquela vida, não quer perder aquele membro, está interessado no que aumente os dízimos da igreja, que aumente as ofertas da igreja, então quer segurar aquela vida. Ele pensa, olha, a concorrência é muito grande, tem muita igreja por aí. São pessoas que não estão interessadas na salvação da pessoa, e sim no aumento de membros e de lucros da igreja. Jeremias 48, versículo de número 10, diz que é maldito
todo aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, maldito. Atos capítulo de número 6, eu vejo algo tremendo, que para distribuição diária, de cestinha básica para viuvinha, para distribuir cesta básica para viúva, para viúva, qual deveria ser os requisitos? Veja bem, Atos 6, versículo 1, capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério do cotidiano. Ora, eles começaram a discutir. Agora, só porque vocês são hebreus, vocês são judeus, as suas viúvas são atendidas, e as nossas, que são gregas, porque nós somos gentios, né? Vocês não querem atender, estão fazendo diferença. Então, a discussão foi grande. Versículo 12, versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Venha servir mesa, servir cesta básica. Aí tem igreja por aí que fala: coloca qualquer pessoa para fazer isso, não tem importância não. Mas olha aqui, o conselho dos apóstolos: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Veja, importante. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram aos apóstolos, e estes, orando, impuseram-lhe as mãos. Queridos, você está vendo como que é? Para distribuir cestinha básica, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de boa reputação, a aprovação primeiro da liderança. Não é dessa forma, não é de qualquer jeito. O sal não vai ser usado cheio de impureza, não. Tem que ter o processo da lavagem do sal, tem que ter o processo da lavagem, tem que ter o processo da cura, para depois ser usado. Por isso tem igreja que está cheia, amaziado, largou a mulher, sendo cristão, casou com uma mais nova, já está na igreja, já está fazendo obra. Você vê muitas vezes ali, a pessoa chegou de qualquer jeito, está no vício, está tocando contrabaixo, está tocando bateria, está fumando, está tudo de qualquer forma, e está fazendo a obra. Toca lá fora no carnaval, aí toca dentro do ministério de louvor da igreja, coloca a mão na cabeça das pessoas, tem banca de jornal, vendendo revista pornográfica, pirataria, orando por crianças, orando pelas pessoas da igreja, fazendo ministério de casais. São coisas malucas e loucas. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Queridos, Jesus, ele disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17. Eu fico pensando assim: tudo tem o tempo de Deus, tudo tem o processo de Deus. Não adianta querer pular o processo. Se alguém chegar, não gostou, não quer esperar, vai embora. Vai fazer o quê? Não quer ficar? O que você vai fazer, né? Ora, existe o processo até mesmo na vida de Jesus. Houve um tempo, embora Jesus sem pecado, sem mancha, sem mácula, sendo perfeito, mas ele disse que era para que se cumprisse toda a justiça. Ele foi até batizado para que se cumprisse toda a justiça. Então você vê o tempo, você vê que o cordeiro pascal tinha uma representação de Cristo. Olha lá, Êxodo 12, do 3 ao 6. O cordeiro ficava 3 dias sendo examinado, e ao quarto ele foi imolado. 3 dias ele foi examinado, ele foi lavado, ele foi visto, ver se não tinha nenhuma manchinha nele. Os sacerdotes faziam isso. 3 dias examinavam o cordeiro, passava a mão no pelinho do cordeiro, olhava para ver se não tinha nenhuma manchinha, nenhum defeito, né? Se não estava doente, e aí então poderia ser oferecido a Deus. Sabe que Jesus teve um ministério de 3 anos, sem contar o restante da sua vida, que foi perfeita, porque Jesus nunca teve pecado.
Então ele viveu uma vida perfeita, ele esperou o tempo. Depois foi 3 anos que Jesus teve de ministério. Interessante que Filipenses, capítulo de número 2, fala que Jesus, sendo Deus, né, não usurpou em teu coração ser igual a Deus, mas ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que em nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Filipenses 2, do versículo 6 adiante. Então eu vejo que Jesus teve o tempo, né, 3 anos de ministério. Ora, ele foi examinado por Herodes, ele foi examinado por Pilatos. Até a mulher de Pilatos disse: não se meta na causa desse justo, porque muito sofria acerca dele num sonho. Ninguém via nele nada que o fizesse digno de morte. Não havia acusações contra Cristo. Então ele foi oferecido a Deus. Agora o cristão, cheio de pecado, né, de carrapicho, de costumes mundanos, quer chegar e quer estar fazendo tudo, não quer passar pelo processo, não quer esperar, não quer participar de estudo bíblico, não quer participar de reunião, e já quer chegar ponhando a mão nas coisas. Pessoas insubmissas, pessoas que tocam, quando chega na hora da palavra, começa a fisionomia da pessoa mostra que ela não ama a palavra de Deus, quer ir para o fundo da igreja, fica querendo conversar. Tudo isso é uma bebeção de água toda hora, é uma mijação toda hora no banheiro, sabe, é uma coisa maluca, mas quer meter a mão na obra e quer fazer. Existe um processo, existe um tempo de cura, existe um tempo em que o sal é lavado, e o sal, quando é lavado, ele tem uma representação de quando as nossas feridas são tocadas pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai confrontar o teu eu, ela vai confrontar as tuas próprias vontades, e aí é a lavagem, aí você tem que ter um processo de cura, é um tempo de cura, é o tempo de adaptação, porque Deus não vai se adaptar à tua vida, é você que tem que se encaixar em Deus. E eu olho para essa palavra, eu fico pensando assim: Deus não falou que você é açúcar, Deus falou que nós somos sal. Pega um pouquinho de sal. Teve uma irmã que me fez esse comentário uma vez, eu achei interessante. Ela falou assim: se você pegar o sal e você der uma pitadinha de sal no machucado de alguém, vai arder, mas cura. Se você colocar açúcar, não vai doer. Se você colocar sal em ferida, ele vai desinfeccionar aquilo, vai secar aquilo e ele vai curar a ferida. Quando eu mordo a minha boca, algumas vezes, vira uma afta. Eu jogo sal 2 dias, já logo está cicatrizado. Se eu colocar açúcar, não vai ter o mesmo efeito. Por isso nós precisamos que as nossas feridas vão ser, sim, mexidas por Deus, mas que Ele cutuque as nossas feridas, mas cure-as. Também o processo de refinação do sal. Ora, o sal refinado como tempero. E também começo a ver como que isso faz um sentido muito grande em nossa vida. Porque o cristão, quando ele se converte, ele muitas vezes não sabe colocar uma palavra, ele não sabe como evangelizar uma pessoa, ele não sabe, às vezes ele entra em discussões que não precisava entrar, ele esquenta muito fácil, né? Isso dificulta o trabalhar do Espírito Santo na vida dele, para usá-lo nessa hora, porque para você ser usado por Deus, você tem que relaxar na presença de Deus, você tem que confiar em Deus e crer que Ele vai te trazer algo naquele momento e saber usar. A aplicação daquilo que você recebe de Deus, a aplicação é um dos maiores segredos para que você consiga alcançar a vitória naquilo. Porque eu posso ter o mesmo remédio que você tem. Se eu souber aplicar o remédio melhor do que você, eu vou ser mais eficiente do que você na aplicação. Embora nós recebemos iguais, o mesmo poder de Deus, a mesma palavra, a mesma revelação, mas a aplicação da palavra, a aplicação, ela faz toda a diferença. Olha, eu vou te dar um exemplo de, por exemplo, um pintor. Eu posso comprar o mesmo material que ele comprou de tinta e pintar um carro, por exemplo. Eu posso usar a mesma tinta e as mesmas ferramentas que ele usou. Quando eu terminar o serviço, lado a lado com ele, o carro dele vai estar brilhando, vai estar lindo, vai estar perfeito.
o meu vai estar parecendo uma casca de laranja. Por quê? Porque o segredo ali já não foi o produto, e sim a aplicação do produto, porque o produto era eficiente. A palavra de Deus é poderosa, é eficiente para poder ganhar muitas vidas, mas você tem que ser sal. Se você pegar e querer jogar uma quantidade muito grande de sal numa comida boa, você vai estragar aquela comida. Você tem que dar uma pitada, deixar um gostinho de quero mais. O cristão tem que ser refinado, ele tem que saber falar. Olha, se você olhar a palavra do Senhor em Mateus 5, você vai ver que já logo depois que o Senhor disse que nós somos sal, ele vai falar que nós somos luz. Ora, a luz não é boa, é a luz que ilumina o caminho, é a luz que mostra, que evita a pessoa de tropeçar. Mas pega alguém que não conhece a palavra de Deus, e essa pessoa simbolicamente é alguém que está nas trevas. Então você pega alguém que está nas trevas e pega um farolete, e você joga esse farolete na cara da pessoa. A luz é boa, mas o excesso de luz vai incomodá-la. Ela vai ficar brava com você, ela vai ficar nervosa com você. Você vai ter que clarear aos poucos, igual quando você acorda. Você primeiro vai acender, vai abrir os olhos aos poucos, você vai acender a luz, você não vai olhar direto para a luz, você não vai abrir a janela diretamente. Aos poucos, e logo você já se adaptou àquela claridade. Nós temos que ser sal. Sal é tempero. O sal não vai ser exagerado em nada. O sal vai saber entrar e vai saber sair. O sal vai saber se vestir. Nós vemos que a noiva é adornada para o cordeiro. Eu não vejo problema da mulher se arrumar, mas o exagero é pecado. 1 Timóteo 2,9 diz assim, eu vou ler com vocês, que eu acho interessante fazer a leitura, porque alguém pode ter se esquecido desta palavra. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 diz assim, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos e com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou com pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem a profissão de servir a Deus com boas obras. Ou seja, nós podemos sim nos arrumar, né? Mas não com vaidade, não com exagero. Por quê? Porque o cristão, ele é sal. Todas as ofertas que eram oferecidas a Deus, ela era oferecida com sal. Em Levítico 2,13, diz que todas as ofertas, elas tinham sal. Em Êxodo 30:35, diz que até o incenso tinha sal. E Deus diz que cuidaria dos sacerdotes, nunca faltaria alimento para os sacerdotes. A aliança também era uma aliança de sal com os sacerdotes. Número 18:19. A aliança que Deus fez com Davi e sua descendência, em 2 Crônicas 13:5, era também uma aliança de sal. Porque o sal, ele tem uma representação de conservação. Antes das pessoas terem refrigerador, geladeiras, o nome mais comum usado, as pessoas mantinham as coisas, conservavam com sal. O sal é uma espécie de conservante. Então, um dos poderes do sal, isso bate muito com essa metáfora, é de conservar. Então o cristão, ele é de certa forma, uma ferramenta para que se conserve a palavra de Deus aqui na terra. Ora, a conduta, a família, né, o casamento heterossexual de homem e mulher, conforme diz a Bíblia, a família sendo constituída de pai, mãe e os filhos, desta forma. Ora, a conduta, os bons costumes, há muita coisa, a palavra de Deus. Olha quantas Bíblias foram queimadas, quantas Bíblias foram queimadas, quantos cristãos foram lançados pelos leões, para os leões, viraram comida de leões, quantos foram queimados, quantos foram mortos a fio de espada, quantos foram assassinados, apedrejados. E a palavra de Deus continua aí. Por quê? Porque a igreja, ela preservará até o tempo determinado por Deus. Ela vai preservar as coisas de Deus nesta terra. A igreja, ela é um conservante na terra. Em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 6, diz: agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado.
E então será revelado o ínico, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse cuja eficácia é a segunda eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais de prodígio e de mentira. O que significa isso aqui? Há um só que resiste. Versículo 6. Ora, versículo 7. Há um só, quando até aqui do meio venha a ser tirado. Estou lendo o meio do versículo 7 agora. Quando a igreja for retirada da terra, então o ministério da injustiça vai operar conforme o poder que vai ser concedido, o tempo que o anticristo vai ter nessa terra. Então o que tem conservado é a igreja. Você é um conservante. Cabe a você conservar a oração na tua casa, ainda que toda a tua família não seja cristã. Por causa de um cristão lá, ainda é possível você sempre estar falando de Deus, sempre estar falando de oração, da importância da palavra de Deus. Por causa de uma pessoa que está lá, Deus pode fazer a obra através de uma pessoa que está lá, porque você é um conservante. Muitos não mudam, não têm essa mudança. Sabe por quê? Vou te falar por quê. Porque estão conservados no passado. Eu olho, por exemplo, para a mulher de Ló. Eu acho que é um ótimo exemplo como conservante. Olha, Gênesis 19, 26. A mulher de Ló, quando estava saindo de Sodoma e Gomorra, olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Deus está dizendo através dessa palavra que muitos não andam para frente porque estão presos no passado. Talvez você está presa no passado, talvez você está preso no passado. Não haverá meios de mudança na tua vida enquanto você não olhar para frente, porque você se conservou no passado. O nosso alvo é Cristo. O sal é conservante. O nosso alvo é Cristo. Lucas 17, versículo 32 diz: lembrai-vos da mulher de Ló, porque a mulher de Ló olhou para trás e ela se transformou numa estátua de sal, e lá ela ficou. E Deus está chamando os cristãos, está chamando o seu povo para um processo de limpeza, para um processo de cura, e para que venham olhar para frente, porque as coisas que ficou para trás, elas foram lavadas, elas vão estar na memória. Não vamos nos esquecer da vida que nós tivemos, não vamos nos esquecer dos erros que nós cometemos. Isso vai servir de experiência, como Paulo chega a citar várias vezes o seu passado, mas nós vamos olhar para frente, como Paulo dizia: o nosso alvo é Cristo. Agora eu avanço para frente sem olhar as coisas que ficam para trás. Não se conserve no passado. Agora é interessante finalizarmos essa palavra dessa forma: se o sal perder o seu poder, Jesus disse que ele se torna insípido. Ele tem o poder de conservar, ele tem o poder de limpar, ele tem o poder de curar, ele tem o poder de dar gosto nas coisas. Tudo isso ele tem. Mas se ele se tornar insípido, se ele perder o poder de sal, para que ele presta? Não presta para mais nada. Jesus falou assim: a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Você já reparou que tem igrejas que faz tapete de sal? Exatamente aquilo que Jesus falou que o sal não vai prestar para mais nada. Tem igreja que faz tapete de sal e manda o povo passar por cima do tapete. Para quê? Um sal sem poder. E Jesus disse que ele continua sendo sal, só que ele não presta para mais nada. É a mesma coisa um cristão que não tem mais nenhum brilho do Espírito na tua vida. É a mesma coisa de um cristão que não ora mais, um cristão que não tem leitura de Bíblia mais, um cristão que não ganha ninguém mais para Cristo, não evangeliza, não tem compromisso nenhum com Deus, ora, mas nada acontece. Uma oração oca, vazia, sem sentido, repetitiva. Aquele que um dia pregou que era errado fazer isso, mas agora está fazendo, porque aquele negócio lá é pecado fazer, mas agora está fazendo. Então os homens começam agora a pisar nessa pessoa. Ele cai na boca do povo, escandaliza a igreja, escandaliza o nome do Senhor, porque alguém vai falar: o quê? Mas esse aí não é o santão? Esse aí não é aquele que dizia que não podia ser assim, que não podia se vestir dessa forma, que não podia fazer isso, que aquilo ali desagradava a Deus, e agora está fazendo. Então ele começa a ser agora um alvo
do inimigo. O inimigo começa a usar as pessoas para usar aquela vida como exemplo de alguém que perdeu o seu valor. Continua levando o nome de cristão, mas não tem mais poder de sal na sua vida.